Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que eu ainda não vi depois que voltei de férias, prazer em revê-lo, que Deus te abençoe. E como eu disse a todos os outros, eu passei uma semana muito agradável. Como é que foi o trocadilho que eu fiz? Menos do que eu precisava, mas mais do que eu merecia. Então foi uma semana abençoada para a glória de Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia aí no Salmo de número 139, agora de manhã, à tarde que a ficha caiu para mim, que nós estamos à beira de feriado, por isso a igreja está tão vazia, né? Frio e feriado é uma dose perfeita, né? Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 139, e eu quero dizer para você duas coisas. Primeiro, que no dia 16 desse mês, que é daqui a 2 sextas-feiras, se eu não me engano, não é isso? Nós teremos mais um bate-papo com casais, tá? A gente tem feito alguns encontros, esses encontros, eles têm sido bem agradáveis, bem bacana, tem vindo um número razoável de casais, e nós vamos dar continuidade a esse ministério que está nascendo aqui na nossa igreja, não que ele já não tivesse em outras oportunidades, mas desde que eu estou aqui há 6 anos, a gente não trabalhou isso de maneira apropriada. Então, nós estamos começando isso agora. Então, casais da igreja, amigos, casais de fora da igreja, não tem problema nenhum, reserva essa data na sua agenda. No próximo domingo, à noite, no culto da noite, nós estaremos recebendo aqui na igreja alguns irmãos. A Cristolândia estará comemorando 10 anos de trabalho aqui no Brasil. E vai ter, parece, uma comemoração em São Paulo. E a Cristolândia, da região de Belo Horizonte, estará indo para essa homenagem lá, para esse evento em São Paulo. E na volta, o pastor Otílio, que é o coordenador aqui do estado de Minas Gerais, da Cristolândia, me ligou, perguntou se eles podiam dar uma paradinha aqui. Tá? São 45 pessoas, eles vão vir para cá, são alunos da Cristolândia, provavelmente pessoas que foram resgatadas das drogas, e eles estarão aqui e vão ocupar um espaço do nosso culto para celebrarmos juntos uma noite de adoração. Então vai ser um domingo muito movimentado, diferente e bem bacana. Não falte, vai ser bem legal. Abriu a sua Bíblia aí, no Salmo 139? Essa semana eu estou completando 49 anos de vida, não é? E hoje pela manhã, o meu aniversário acho que é só quinta-feira, não é isso, Marina? E hoje pela manhã eu ganhei um presente da igreja, né? E na hora que eu olhei o presente, eu fiquei assim meio... Não, a caixa não tinha embrulho, né? Eu sabia o que era, mas a ficha não estava caindo, né? Quando eu cheguei em casa que eu abri, fui entrar em contato com o produto, né? E assim, eu já recebi bons presentes na minha vida enquanto pastor, mas desse nível é a primeira vez. Então, assim, eu agradeço muito a igreja, recebi com muito carinho, vou utilizá-lo muito bem, como estou utilizando já aqui agora, nesta noite. Muito obrigado pelo carinho, espero poder corresponder. Abriu aí, Salmo 139? Me acompanha, depois você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar nesse texto hoje, né? Me passaram a palavra bem cedo, então eu vou ter muita tranquilidade para a gente trabalhar esse texto, tá? Então vamos lá. Diz assim, nós vamos ler o Salmo todo. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe o Senhor percebe os meus pensamentos. O Senhor sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já o conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde então eu poderia escapar do teu espírito? E para onde poderia eu fugir da tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estais. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estais. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, Senhor. E eu digo isso com convicção. Os meus ossos, eles estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matastes os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E detesto os que te revoltam contra ti? Eu tenho por eles ódio implacável, e eu considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se há em mim conduta alguma que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te louvamos, porque desde as primeiras horas desse dia, o Senhor tem nos confrontado com a tua palavra, o Senhor tem falado aos nossos corações, e nós queremos pedir que esta noite não seja diferente disso, que o teu Espírito aplique de forma, ó Deus, única, o texto sagrado que nós acabamos de ler em nossos corações. Quanto a mim, ó Deus, eu te peço que tudo que nós vivemos juntos, quando nós estudamos essa palavra, ó Deus, que esse material venha à tona agora, para que eu possa ensinar a tua igreja, para que eles, ó Deus, tenham a oportunidade de viver uma experiência pelo menos semelhante àquela que vivi com o Senhor quando nós estudamos isso. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro ao Senhor e em nome dele nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Queridos, uma das razões pelas quais eu escolhi esse texto, que creio já ter usado ele outras vezes, não me lembro, embora o que vai sair daqui hoje certamente é diferente, não é, do que outras vezes que eu já falei nesse texto, foi justamente porque nós começamos hoje pela manhã uma série de estudos na Escola Bíblica Dominical, em classe única, sobre a doutrina de Deus. Então hoje nós começamos a falar sobre a existência de Deus, se nós podemos provar que Deus existe, como que nós fazemos isso, se a Bíblia prova a existência de Deus, né? E muitos irmãos saíram daqui hoje de manhã angustiados, né? Porque viram que na Bíblia a gente não vai conseguir provar que Deus existe, né? Porque a Bíblia ela não prova, ela afirma, é diferente. Então alguns irmãos foram inquietos para casa hoje, nesta manhã, né? Falamos de alguns argumentos também que nós encontramos aí na teologia, que são usados justamente para provar a existência desse Deus. Vimos também como é importante a gente ter um conhecimento correto sobre Deus, porque se você não tem um conhecimento correto sobre Deus, com certeza você vai se relacionar com Deus de forma distorcida. A sua vida com Deus, a sua relação com Deus vai ser limitada, porque você não o conhece. E se você não o conhece, você não tem, então, como corresponder à expectativa que Deus tem para a sua vida. E esse salmo, então, ele é escolhido dentro dessa proposta, porque ele é um salmo que ele vem falar justamente sobre Deus.
Deus é o personagem central aqui desse salmo, como ele é o personagem central de toda a Escritura Sagrada. A gente, numa leitura desatenta e numa interpretação de texto convencional, talvez a gente diga, Davi é o sujeito central aqui desse texto, porque todo o texto gira em torno dele. É ele que está fazendo a oração, é ele que escreveu esse salmo, mas não é. Deus é o central aqui nesse salmo, como toda a Bíblia, tudo que nós lemos, ainda que não haja nem às vezes o nome de Deus, como em alguns livros da Bíblia, como por exemplo em Esther, nós vamos ver que Deus se faz presente de uma forma muito clara e muito bacana em todo o texto sagrado. Então, falar do Salmo 139 hoje é falar um pouquinho daquilo que nós já começamos a falar nesta manhã. Esse salmo, ele é atribuído ao rei Davi, e foi aceito assim pela teologia desde muitos anos atrás, de muito tempo atrás, embora já se tentou atribuir esse salmo a outras pessoas, a outros escritores. Mas Davi foi convencional que foi ele quem escreveu esse material. E você pode notar que, na verdade, é uma oração. O salmo é uma oração e a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais na frente. A estrutura desse salmo, ela é semelhante a várias poesias hebraicas. Como é que ele acontece? Nós temos aqui 4 estrofes de uma música, e essas estrofes, cada uma delas tem 6 versículos. É assim que o salmo se divide. Então você tem 24 versículos no total, sendo divididos em 4 estrofes. E cada estrofe desse salmo tem algo importante de Deus que vai falar para nós, exceto a 4ª estrofe, que ela não é que ela não implique em Deus, mas ela vai dizer mais um pouquinho sobre o que estava passando no coração de Davi, isso também eu vou falar um pouquinho nesta manhã. Então o salmo todo, ele traz informações preciosas sobre Deus. Uma doutrina de Deus que existe aqui nesse salmo, que não é apresentada de uma forma, vamos dizer assim, teológica elaborada, mas é apresentada em forma de adoração. O rei Davi, ao orar a Deus, ele adora ao Senhor, e nessa forma de adoração, ele traz para a gente um conteúdo teológico importantíssimo sobre Deus. O salmo todo é uma oração que revela aspectos de Deus que se conhecem não apenas estudando, mas vivendo uma vida com Deus, tendo experiências com Deus, caminhando com Deus. Tem coisas que nós vamos aprender com Deus que não é estudando, às vezes nem sempre lendo a palavra de Deus, mas é vivendo com Deus, é andando com Deus, é caminhando com Deus. Então esse conjunto da obra, que é o estudo da palavra, que é a oração, que é o andar com Deus, que é o caminhar com Deus, que é a vida com a igreja, todo esse conjunto vai formar as nossas preciosas experiências com o Senhor. Então, conhecer a Deus é algo importante dentro da estrutura desse salmo. Inclusive, o verbo conhecer é o ponto central desse salmo. Esse salmo fala essencialmente em conhecimento. A oração de Davi está embasada no conhecimento mútuo entre ele e Deus. É a tônica desse salmo. O quanto Davi conhece Deus e o quanto Deus conhece o rei Davi. Da mesma forma que esse salmo revela o conhecimento de Davi em relação a Deus, porque Davi vai trazer informações que a gente, pensando do lado humano, pensa, meu Deus, mas ele não fez nenhum seminário, ele não estudou numa escola teológica boa, mas ele traz informações incríveis sobre Deus, ou seja, ele manifesta um conhecimento de Deus, mas vai mostrar também como Deus conhece o rei Davi, como Deus conhece o coração de Davi. Então, uma observação importante aqui, também nesse aspecto desse salmo, trazendo a ideia de que o conhecimento aqui no salmo é algo importante, é que quando a gente fala, a ideia que nós temos de conhecer e as implicações desse termo para o hebreu, está distante uma coisa da outra. A ideia que eu e você temos de conhecer alguém, ou conhecer alguma coisa, e a ideia que o hebreu dos tempos de Davi tem de se conhecer
é diferente. Para eles, conhecimento é intimidade. Para nós, nem sempre. Quer ver só? Vamos analisar alguns textos para que você entenda o que eu estou falando. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, olha o texto o que diz. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Presta bem atenção nesse texto, porque ele está revelando uma coisa de intimidade. É claro que Deus conhecia Moisés. É claro que Deus já olhou a face de Moisés. E não só de Moisés, mas Deus também conhecia Josué. Deus conhecia Arão. Deus conhecia Miriam. Deus conhecia várias pessoas que estavam ali ao redor de Moisés. Ele tinha conhecimento. Mas da forma como Deus se relacionou com Moisés, nós não encontramos. A maneira que se estruturou a intimidade entre Deus e Moisés, nós não temos precedente bíblico. Nós não temos outro sujeito na Bíblia, a não ser Jesus, mas Jesus é outra história, não é? Mas do ponto de vista humano, nós não vamos ver ninguém que tenha essa vivência, como teve Deus e Moisés, nem o rei Davi. Se você ler Êxodo lá, você vai ver como é que funcionava a coisa entre Deus e Moisés. Aquele momento em que Moisés é convidado por Deus a subir no monte e ficar 40 dias e 40 noites aprendendo diretamente de Deus. Você já imaginou isso? Nós não temos esse precedente. Então, quando a Bíblia diz que Deus conheceu Moisés face a face, está falando que aqui havia uma relação de intimidade. Agora, segura esse verbo conhecer aí na sua mente, vamos em Gênesis capítulo 4, verso 1. Veja bem o que diz lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Presta bem atenção. Essa palavra relações que você está vendo aqui, que significa intimidade entre um homem e uma mulher, um casal, se a gente pudesse tirar ela e olhar o que tem atrás dela, a palavra hebraica aí é a mesma usada em Deuteronômio 34, 10 que nós acabamos de ler. Ou seja, a mesma palavra usada para fortalecer uma ideia de intimidade. Então, lá em Deuteronômio, o que Deus está dizendo? Eu tinha intimidade com Moisés. Aqui, a mesma coisa, só que relatado agora de forma entre marido e mulher. Agora, vamos segurar isso e vamos comparar com o Salmo 139, verso 1. Olha o que diz o texto. Senhor, tu me sondas e me conheces. O que está debaixo da palavra conheces aqui? A mesma palavra hebraica usada em 34:1 de Deuteronômio, em 4:1 de Gênesis, é usada nesse salmo para mostrar intimidade. É como se Davi estivesse dizendo, Senhor, o Senhor me sonda e o Senhor consegue ter essa intimidade comigo. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. O salmo trata justamente dessa intimidade mútua entre Deus e o ser humano, relatada, expressada e manifestada aqui entre Deus e Davi, não é? Conhecer a Deus, então, é muito mais do que saber algumas coisas sobre Deus. Isso é importante para mim e para você. Conhecer a Deus é muito mais do que apenas saber algumas coisas sobre Deus. A gente vê isso na Bíblia de várias formas, mas um fato interessante é a história do Jonas. Se você já leu o livro de Jonas, ele é muito legal. Porque Jonas chama uma pessoa, e a gente olha a vida de Jonas e pressupõe que tem alguma intimidade com Deus, porque ele ouviu Deus, Deus chamou ele, e Deus dá uma missão para ele, ele foge dessa missão que Deus dá, ele passa todo aquele movimento lá, do movimento da baleia, do grande monstro marinho, aquela coisa toda, é jogado ao mar, tem aquela experiência traumática dentro daquele barco, e ele realmente resolve voltar à ação. Só que enquanto Jonas está lá no ventre daquele peixe, a Bíblia diz que Jonas lá faz uma oração.
E lá nessa oração, Jonas clama pelo arrependimento, ele agradece a Deus, ele diz que Deus tirou ele da sepultura, dos laços da morte, que Deus trouxe ele de volta à vida, e ele traz à tona um atributo ou um aspecto de Deus importantíssimo. Ele diz que Deus é Deus de misericórdia. Lá no ventre do peixe, Jonas disse que Deus é Deus de misericórdia. Aí ele se apresenta a Deus e diz, bom Deus, agora eu estou pronto para ir falar aos ninivitas, o Senhor me salvou. E quando Jonas vai falar aos ninivitas, e os ninivitas se arrependem dos seus pecados, e entrega a sua vida a Deus, Jonas fica aborrecido com Deus. Ora, como assim? Será que ele não sabia que Deus era misericordioso? Será que ele não conhecia que Deus tinha um plano para o mundo muito maior do que o plano que Deus tinha para o próprio Jonas? Que o que Deus tinha para a humanidade era muito maior do que tinha só para Israel ou só para os hebreus? Então, o que acontece com Jonas? Ele conhecia algumas coisas sobre Deus, mas faltava a Jonas aquele conhecimento profundo a respeito de Deus, que a gente tem quando nós estudamos a sua palavra, que a gente tem quando nós caminhamos com Deus, que a gente tem quando nós oramos ao Senhor, quando nós vivemos grandes experiências com o Senhor. Então Jonas sabia que Deus existia, Jonas ouviu Deus, Jonas conhecia algumas coisas sobre Deus, mas o seu conhecimento era limitado. E aí a pergunta que talvez tenhamos que fazer nesse momento, e eu faço essa pergunta para você e faço para mim: nós conhecemos a Deus? Você conhece a Deus? Eu conheço a Deus? Quanto você e eu conhecemos de Deus? Ou apenas nós estamos limitados, igual Jonas, a sabermos algumas coisas sobre Deus? E talvez pelo fato de apenas sabermos algumas coisas sobre Deus, é que a nossa resposta a Deus seja tão pequena e tão limitada. Talvez não conhecemos de fato a amplitude do que é esse Deus, o que Ele pensa da humanidade, qual os propósitos dEle, o que Ele tem para a minha vida, o que Ele tem para a vida dessa igreja. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, menos nós vamos errar com Ele, menos nós vamos cultuar a Deus de forma distorcida e equivocada, como nós falamos hoje de manhã. Ideias distorcidas sobre Deus, e talvez seja por isso que Oséias, o profeta Oséias tenha dito, lá em Oséias capítulo 4, versos de 3 a 6, olha o que Oséias diz: por causa disso, a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Veja bem, por causa disso, a terra chora, e os habitantes estão desmotivados, cansados, sem visão, sem ânimo, sem vigor, sem expectativa, sem esperança, sem alegria no coração. E ele vai dizer, os animais do campo também estão desfalecendo, porque a natureza acaba pagando pelo nosso erro e pelo nosso pecado, não é? Os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, disse Oséias, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Por que Jonas está falando isso? Porque o sacerdote é aquele cara que vai dar a batida do culto, é esse sujeito que vai dar o tom do negócio. Então Deus vai no cara, na fonte, naquele que está dando o tom errado, que está prejudicando toda a conduta do povo. Isso é tratado com mais propriedade em Malaquias, nós estudamos aqui também na igreja. E ele vai dizer para esses sacerdotes, né? Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas também tropeçam com vocês. Por isso, eu vou destruir a sua mãe. Olha só, não é a mãe do profeta não, tá, irmãos? E nem a mãe do sacerdote, e nem a mãe do pastor, tá bom? Ele está dizendo o que, mãe, aqui, enquanto nação, essa matriarca que é Israel, eu vou destruir essa nação, não é? Porque o meu povo, disse Oséias, foi destruído porque lhe falta conhecimento. Qual é a palavra que está debaixo do conhecimento? É a intimidade. Não é que Oséias está dizendo assim, olha, essa gente não conhece Deus. É claro que conhece como eu e você conhecemos. Mas o que Oséias está dizendo aqui é que havia falta de intimidade com Deus. Era isso que estava levando o povo à destruição.
Esse tipo de conhecimento que gera em nós temor. E esse temor que sinaliza a intimidade com Deus. Lá no Salmo 25, o salmista diz, no verso 14, o Senhor confia os seus segredos, o Senhor tem intimidade, o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O que a Bíblia está dizendo aqui? É que o temor é um sintoma da intimidade. Você tem intimidade com Deus, você conhece a Deus, você vai se envolvendo com Deus, naturalmente não tem como você não ter no coração um grande temor por Ele. Porque você vai começar a se colocar realmente prostrado na presença dEle. Porque você vai ver o nível da santidade que é esse Deus, a majestade que é esse Deus, a grandeza que é esse Deus, como nós somos pequenininhos, como Ele é grandão, como nós somos inferiores e Ele é tremendamente superior a nós. Como nós somos maus e como Ele é bom e como Ele nos amou com grande amor e com grande misericórdia. Então, quando você vai descobrindo essas coisas através dessa intimidade, desse conhecimento com Deus, o homem vai produzindo no seu coração, ele vai externando na sua vida o que nós chamamos de santo temor a Deus. Ele não se relaciona mais com Deus de qualquer forma. Ele não consegue vir para a igreja no momento de oração e mexer no celular, fazer a unha, ficar o cabelo, brincar com uma criança, cutucar, porque ele sabe que a presença de Deus inunda o coração dele e está cheio de temor com o Senhor. Ele não vai pegar a palavra de Deus e vai folhear ela de qualquer jeito, vai falar qualquer coisa, porque o temor do Senhor está no coração dele. Ele não vai manusear as coisas de Deus, ele não vai servir ao Senhor com a sua vida impura, não por causa do pastor e nem pela igreja, mas porque o temor do Senhor está no coração dele, a grandeza e a majestade de Deus está diante dele todos os dias. E é a esse sujeito que a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos. É a esse sujeito que Deus então vai falar no coração. É a esse sujeito que Deus vai estabelecer relação de intimidade. E ele vai passar a caminhar de uma outra forma com Deus. Então Oséias, ele vai dar, o mesmo Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele vai dar o seguinte conselho diante disso: conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol. Olha só como agora é diferente, não é? Se eu conheço, quando eu não desconheço, a terra pranteia. Quando eu não tenho intimidade, o povo chora, desfalece, a natureza paga o preço. Mas quando eu conheço e tenho intimidade com o Senhor, Ele vai dizer, tão certo como nasce o sol, Ele vai aparecer e Ele vai vir para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam toda a terra, traz vida de volta onde não havia vida. Produzido pela intimidade com Deus, produzido pelo conhecimento com Deus. Então, conhecer a Deus é vital para o desenvolvimento da minha e da sua vida espiritual. Seja você um crente ou não. E aí nós não devemos nem colocar os nossos rótulos como desculpa. Eu sou pastor, logo conheço a Deus. Não, eu preciso prosseguir no conhecimento dEle. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos, só acho que eu não conheço Deus? Não sei. Você que tem que me dizer isso. Pastor, eu entrei ontem na igreja, não conheço Deus? Não sei. Eu não posso pôr os meus rótulos de tempo de igreja, de cargo na igreja, de ministério na igreja, na frente desse processo que é sine qua non para a minha vida espiritual, que é conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor é condição, então, para a nossa vida espiritual. Outra questão importante nesse salmo, pelo menos para mim, são as condições que o rei Davi escreveu esse salmo. Não é? E eu creio que os últimos 6 versos, eles vão nos ajudar nessa compreensão. Então, veja bem, o Salmo tem 4 estrofes, cada uma com 6 versos. O certo é eu começar pela primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. Só que eu vou começar da quarta estrofe, depois eu vou para a primeira, segunda e terceira. Por que isso? Porque eu quero que você entenda o coração de Davi quando ele escreveu esse Salmo. Por que ele escreveu essas coisas? Por que ele orou desse jeito? Você já viu que isso é um salmo lindo, mas que tem 6 versículos esquisitos incrustados nesse salmo? 6 não, 4. 4 ou 5 versículos, que são os versículos 19, 20, 21 e 22. E não tem nada a ver com esse salmo, parece. Não é? Porque ele vem numa batida bonita, ele vem falando coisas maravilhosas, de repente ele manifesta um ódio, querendo que o Senhor mata. Isso é uma oração imprecatória, querendo que o Senhor mata os outros. Já pensou se eu orar assim por uma pessoa? Senhor, mata o meu vizinho que não crê no teu nome. Troço doido é esse?
não é? Então, olha só o que diz. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque eles falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Eu tenho por eles ódio implacável. Eu considero eles como meus inimigos. Esse é o estado do coração dele. O salmista está num momento de agitação emocional muito grande. Sentimentos que a gente chama de sentimentos negativos, não porque são ruins, não é a ideia de qualitativo, mas é assim que são vistos pela sociedade, sentimentos de raiva, sentimentos de ira, de ódio, de amargura, estão dentro do coração do rei Davi no momento da escrita desse salmo. Ele está revoltado com algumas pessoas. Ele está sentindo ódio de gente. É isso que está tomando conta do coração dele. E a gente vai falar um pouquinho desse ódio no final, na aplicação. Mas veja bem uma coisa. E ele menciona palavras nesse salmo que são palavras extremamente pesadas. Ímpios, assassinos, inimigos. São palavras que ele menciona. O coração dele está agitado. A pergunta é: quem são essas pessoas a quem ele está se referindo? O salmo não é claro para nós, não é? Mas as pessoas que estudam esse salmo mais do que o pastor, eles dizem que é provavelmente porque Davi estava sendo provocado pelas nações vizinhas, pelos reis vizinhos, talvez filisteus, amonitas, sírios, estavam rodeando a nação de Israel, provocando o rei Davi, a ponto de talvez ele sair até para uma batalha e perder as suas terras, perder o seu povo, perder o seu trono. Então Davi faz esse momento de angústia no coração, e ele entende que essas pessoas, na verdade, antes de ser inimigo dele mesmo, era inimigo do próprio Deus. Você vê que toda a fala dele é direcionada para uma inimizade primeiro do sujeito com Deus. Eles te odeiam, então eu odeio eles também, não é? Então só tem que acabar com eles, porque eles não gostam do Senhor, eles não gostam da tua palavra. Então, se eles não gostam do Senhor nem da tua palavra, eu também não gosto deles. Nesse momento, essas coisas não são tão relevantes para nós. O que nos interessa agora são as condições que Davi se encontrava: dúvidas, medo, raiva, preocupação com seus sentimentos. Você sabia que ele estava preocupado com o que ele estava sentindo? Imagina um crente sentindo essas coisas no coração. Mas aí cai a ficha e ele pensa assim: puxa vida, mas eu sou crente. Já passou por isso? Você sentir raiva de uma pessoa, você sentir ódio de uma pessoa, mas você lembra que você é crente e que você acabou de sair da igreja e lá falou para você que você precisa amar as pessoas. Aí dá aquele baque dentro da gente, né? E é por isso que ele faz esse último pedacinho aí: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, me julga os meus sentimentos, vê se isso que eu estou sentindo é realmente uma coisa que não deve acontecer, porque e se está acontecendo, só precisa me ajudar e me direcionar por um caminho diferente do que esse que eu estou sentindo agora, não é? Então ele dá esse sinal de preocupação com seus sentimentos. Ele manifesta uma vida tumultuada, inimigo batendo na porta dele, problemas com o reinado dele, situações de perigo, ou seja, está vivendo uma vida tumultuada. E é nessa condição que Davi faz essa oração, e nessa oração ele fala de atributos de Deus que são incríveis. Ele vai falar da onisciência de Deus, ele vai falar da onipresença de Deus, e ele vai falar da onipotência de Deus. E o conhecimento dessas coisas a respeito de Deus, isso pode ser um divisor de águas na vida da gente, porque não é saber apenas dele. Eu sei que Deus é onisciente, eu sei que Deus é onipotente, eu sei que Deus é onipresente, mas eu preciso conhecer essa onisciência de Deus. Aonde se encaixa a onipresença dele na minha vida? O que a onipotência de Deus tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver quando eu vou trabalhar? O que isso tem a ver no meu casamento? O que isso tem a ver lá na minha faculdade, na minha escola? Essa é a realidade da coisa. É a aplicação na nossa vida. O que tem a ver Deus ser onisciente comigo, não é?
E conhecer isso, essa área de Deus, esses aspectos de Deus, nos ajuda a enfrentarmos momentos como esse que o rei Davi está vivendo. Porque o que Davi está vivendo pode muito bem ser algo muito parecido com a sua vida. Vida tumultuada no trabalho, estão querendo pegar o teu emprego, tua vaga. Se você é autônomo, estão disputando o espaço de trabalho, a fatia do bolo. Você vai para casa, não dorme direito, tem problema em casa, tem problema para pagar a conta. Tem gente, teu vizinho está te apurrinhando, teu coração está atribulado, você é crente, mas o coração está angustiado. Então, conhecer essas coisas de Deus é importante, e Davi vai falar sobre isso. Então, na primeira estrofe, está aí, ele vai falar dessa onisciência de Deus, dos versos de 1 a 6. E como que ele fala disso? Veja bem, o verso 1 vai dar o tom dos outros 5 versículos. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. É a primeira frase da primeira estrofe, o verso 1. Ela vai dar a batida dos outros 5. Diante de toda a angústia do coração, Davi diz ao Senhor: eu sei que o Senhor vai no mais profundo do que eu sou. Essa palavra aí, tu me sondas, é como se Davi estivesse dizendo assim: Senhor, o Senhor é capaz de me abrir assim no meio, me fatiar todo, e entrar nos lugares mais profundos da minha estrutura. Pensa um pouco na ciência hoje. A ciência tem um vasto conhecimento da estrutura de um ser humano. Hoje a gente já sabe que o nosso intestino é enorme, que dá para esticar daqui lá na porta. A gente já sabe hoje que nós temos uma quantidade de neurônio, uma rede de neurônios, de tecido dessa natureza no nosso corpo, de uma forma imensurável. A gente já sabe que o nosso DNA é incrível. Alguém, por exemplo, que trabalha nessa área da ciência e da medicina, principalmente cirurgiões, é capaz de olhar para você e conseguir ver o seu coração bater, o seu fígado, porque ele já abriu, né? Um dia desse eu saí da igreja, fui comer uma pizza ali no Colina, encontrei o cirurgião que operou a minha tireoide, com um canecão de cerveja na mão, gente boa, ei, pastor, e aí, beleza? Beleza, como é que o senhor está? Eu estou bem, e você? Eu estou vendo que você está bem também. Eu falei, rapaz, eu acho que eu estou com uma hernia. Então, pastor, vamos abrir logo isso essa semana mesmo. Eu falei, está doido, rapaz? Que negócio é esse? O cara com uma caneca de cerveja querendo me abrir naquela semana. Mas ele é gente boa, um excelente cirurgião, indico para todo mundo. O trabalho que ele fez comigo foi incrível. Deus vai mais profundo do que isso. Deus, Ele nos conhece, cada entranha que nós temos, cada vírgula que nós temos, cada lugar que nós temos, e Ele consegue penetrar em cada parte daquilo que nós somos, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa psique. É por isso que Davi diz: Senhor, tu me conheces, tu me sondas, o Senhor entra nessas áreas da minha vida, e é por isso que o Senhor conhece a minha vida. Ninguém mais poderia conhecer Davi como Deus conhecia. Ele podia dizer se Davi estava sendo sincero ou não com seus sentimentos, quando ele expressa lá o verso 19, 20 e 21. Só Deus podia julgar o coração dele. Ele está sendo sincero quando ele fala isso. Ele está sendo sincero quando ele está desejando o que ele está desejando. Por que ele está fazendo isso? Porque Deus já sondou a vida dele, porque Deus conhece a vida dele. Imagina que isso é forte demais para nós. Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. E Davi vai expressar isso nessa primeira estrofe, dizendo da seguinte forma: Senhor, o Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Nas mínimas coisas que eu faço, o Senhor me conhece. O Senhor conhece a rotina da minha vida. O Senhor conhece o meu dia a dia. O Senhor sabe aquele momento de manhã que eu levanto, que eu tomo café, o que está passando na minha cabeça, o que está indo no meu coração. Todos esses lugares da minha vida, disse Davi, o Senhor me conhece.
E ele vai mais, ele diz assim, olha, não é só isso, o Senhor sabe as origens do meu pensamento. As origens, da onde vem isso? O que está por trás do que eu penso? Aonde é a fonte do meu pensamento? O que está lá embasando eu pensar da forma que eu penso? Davi está dizendo, o Senhor sabe, às vezes nem eu sei, Deus. Eu não sei porque eu penso assim, não sei se você já se pegou desse jeito, eu não sei porque que eu desejo isso de uma pessoa. Eu não sei porque que eu penso essas coisas. Aí, às vezes eu me pego pensando umas coisas que eu penso, meu Deus, sai para lá, é Satanás. Não é Satanás, não, é um lugar que você não conhece. Não é? Tem uma fonte, Deus sabe onde é, Davi está dizendo. Ele vai dizer, Senhor, o Senhor sabe quando eu trabalho e quando eu descanso. O Senhor sabe, o Senhor me conhece desse momento. O Senhor conhece os meus caminhos. O Senhor conhece as minhas intenções, o Senhor conhece as minhas atitudes. E mais, o Senhor sabe das minhas intenções. Sabe por quê, Deus? Porque a palavra nem me chegou à boca. E o Senhor já sabe. Ai, 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 sabe por quê? Porque Jesus vai dizer isso lá na frente e vai falar assim, a boca fala do quê, irmãos? Do que o coração está cheio. É como se Deus estivesse dizendo, meu filho, eu conheço o teu coração, não é necessariamente a tua boca. Por isso que quando você fala, eu já sei o que vai sair daí, é que eu já te conheço. Não é assim que a gente fala com os filhos da gente? Eu já sei o que você vai falar, porque eu te conheço. Né? Mas Deus conhece porque Ele vai no íntimo daquilo que a gente é. Ou seja, Deus conhece a nossa rotina, o nosso modus operandi, nossas intenções que por vezes ainda nem subiu na nossa mente. Deus já conhece. O resultado dessa descoberta, dessa reflexão, porque Davi acaba fazendo uma reflexão quando ele ora, o resultado disso para Davi foi dois. Primeiro, ele sentiu-se cercado por Deus, está aí no verso 5. Senhor, tu me cercas, não é isso que ele diz aí? Por detrás, pela frente, e ainda faz mais uma coisa, o Senhor me cercou por aqui, e ainda colocou a tua mão e me tampou dentro dessa gaiola. Eu estou cercado por Deus, eu não tenho como fugir dessa presença. É aquilo que nós falamos hoje aqui de manhã, a gente não está na presença de Deus aqui agora só, quando a gente sair por aquela porta continuamos na presença de Deus, quando entrarmos nos nossos carros, continuaremos na presença de Deus. Aqueles que vão sair com seus grupos de afinidade continuarão na presença de Deus. E quando você for dormir lá, você estará na presença de Deus. E amanhã também você estará também na presença de Deus. Então Davi, ele tem essa descoberta, ele faz essa reflexão, eu estou cercado por Deus. E a segunda atitude está no verso 6, segundo resultado para a vida dele, ele fica maravilhado com o conhecimento que Deus é capaz de ter da vida de uma pessoa. Como Deus nos conhece, como Deus sabe de nós. Aí ele vai para a segunda estrofe. E a segunda estrofe, ela está intimamente ligada com a primeira, porque ela é consequência da primeira. Ele vai dizer assim, dos versos 7 a 12, se Deus está tão presente assim na minha vida, e se eu estou tão cercado assim, é uma questão óbvia. Para onde eu posso escapar do teu espírito, Deus? Está no verso 7. Para onde eu poderia fugir da tua presença? Eu não tenho para onde ir. Eu estou cercado. Só um minutinho, tá, filho? Eu estou cercado. Eu estou cercado pela frente, eu estou cercado por trás, eu estou cercado por diante. Esse Deus me conhece no mais profundo, Ele já me sondou tudo, Ele sabe quem eu sou. A pergunta que Ele vai fazer agora, na segunda estrofe, é: para onde que eu vou fugir, então, desse Espírito? Mais uma vez, o primeiro verso dá o tom de toda a estrofe. Ele não tem como se esconder de Deus, que o conhece muito bem e está em todos os lugares. Por isso ele vai falar: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para lugar nenhum. Não é? Pois o Espírito de Deus enche toda a terra. E como é que Davi vai expressar isso? Ele vai dizer: se eu for lá para o céu, o Senhor está também. Mas se eu descer nos mais profundos da terra, o Senhor está também. Ou seja, não tem limite geográfico para onde Deus está. É isso que ele está querendo dizer. Não é necessariamente o céu e o inferno, mas é a distância que existe entre um e outro. Deus está em
todos os lugares. Ainda que ele possa estar no céu, está, e ainda que ele possa estar no inferno. Você pode pensar, mas Deus pode estar no inferno, pastor? Em juízo pode. O juízo de Deus está lá, e se o juízo de Deus está, a presença dele também se faz. Então ele está falando dessa extremidade geográfica. Depois ele vai falar, ainda que eu pegue as asas da alvorada, ou seja, ainda que eu vá para uma direção que provavelmente dentro da perspectiva do hebreu aqui significava o ocidente e o mar o oriente, ainda que eu vá para um lado e para o outro, não tem também como fugir, porque o Senhor também está lá. Alguns vão dizer que as asas da alvorada é aquele nascer do sol e a luz desponta com uma velocidade que você não consegue fugir dela. É como se ele estivesse dizendo, ainda que eu pegasse carona na velocidade da luz, o Senhor é mais rápido do que isso, vai me encontrar, não tem jeito de eu fugir. Não é? Nós não podemos nos esconder de Deus, Ele não está resumido à igreja, Ele não está resumido aos nossos cultos. Ele nos vê por dentro e por fora, Ele nos encontra em nossos esconderijos mais profundos, esconderijos físicos, esconderijos emocionais, esconderijos psicológicos, esconderijos espirituais. Deus sempre nos encontra, sempre nos encontra. E quando Davi então fecha essa segunda estrofe, ele vai para a terceira estrofe, que também tem a sua ligação, os versos 13 a 18, ele vai dizer, ela parece como uma peça nessa trama toda, mais uma peça dessa trama toda, que vai discorrer por todo o salmo e vai unir esse salmo numa bela poesia dos atributos de Deus, porque ele vai falar da lógica da coisa agora, que liga todas essas três estrofes. Veja bem, fica mais ou menos assim, Deus me conhece profundamente, Ele sabe tudo sobre mim, versos de 1 a 6. Ele está em todos os lugares, não dá para fugir dele, versos de 7 a 12. Ele só pode ser o Criador de todas as coisas, versos de 13 até o 18. Ele só pode ser o Criador de todas as coisas. Poxa, ele me conhece tudo. Ele sabe tudo que eu faço, logo, ele é o Criador, não é? Então ele vai começar a falar agora dessa onipotência de Deus, e ele vai usar essa conjunção pois, né, que vai ligar a segunda à terceira estrofe, ou seja, eu não posso fugir de Deus, porque foi Ele mesmo que me fez, e Ele me conhece muito bem. Olha o verso 13, tu me criaste no íntimo do ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Talvez seja por isso que noite e dia não faria nenhuma diferença nem para Davi, nem para Deus, porque eu imagino que a barriga de uma mãe, quando o embrião está sendo formado, não deve haver muita luz lá dentro, deve ser um lugar escuro e oculto, e lá Deus já conhecia o rei Davi, não é? E então ele vai dizer, tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E talvez seja por isso que a escuridão então não é um empecilho para Deus achar Davi, ele formou Davi na escuridão. E essa reflexão fez com que Davi então fosse tomado de um desejo de adoração, está aí no verso 14, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me fez de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Deixa eu te dizer uma coisa que me impactou o coração quando eu li esse verso 14. É como se Deus estivesse falando assim para mim, Paulo, você não é produção em massa, você é único, entende isso? Você não foi colocado numa esteira de produção de seres humanos para Deus. Ele nos conhece individualmente, cada um do jeito que é, cada um da forma que é. Deus nos conhece no íntimo, um conhecimento único, uma coisa singular, uma coisa sem precedente. É por isso que Davi fala, eu te louvo, porque o Senhor me fez de uma maneira especial e admirável. Eu não sou o único do mundo, Deus. Existem milhões de pessoas no mundo e cada uma dessas pessoas passaram por esse processo, onde Deus foi trabalhando cada uma delas, e a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente, com mais propriedade. Então, nos versos 15 e 16, Davi vai detalhar o trabalho de Deus na criação do homem. Olha só, os meus ossos não estavam escondidos de ti,
quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram como um embrião ainda, e todos os dias determinados por mim foram escritos no teu livro antes mesmo que eles existissem. Esses versos são maravilhosos, eu imagino que Davi sentiu nesse momento. E vê bem que aí tem até uma cronologia estranha, né? Ossos, embrião e antes de existir, não é? Ou seja, está pegando a totalidade do que nós somos. Ele fechou o cerco, ele fala, Paulo, olha, é o seguinte, eu conheço você antes de você nem ser formado direito, já estava aqui no meu coração, já estava aqui no meu pensamento. E essas 3 palavras, então, apontam para um conhecimento total de Deus conosco. Ele não conhece apenas uma parte de nós, ele nos idealizou, nos fez, nos formou e nos deu vida. Agora veja bem aquela palavra que está ali, né? E em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Essa palavra entretecida, sabe quando ela era usada? Ela era usada pelo artesão para fazer coisas de fino trato. Aquela coisa bem trabalhadinha, igual Deus quando pegou Adão e foi lá e fez aquele trabalho, esculpiu aquele ser humano, colocou como glória da criação, como coroa da criação. É assim que Deus esculpiu cada um de nós. É como se estivesse reproduzindo mais uma vez aquilo que ele fez lá no Éden. Deus fez isso na barriguinha da mãe da gente. Ele foi lá e desenhou cada um de nós individualmente. Por isso que eu digo que nós somos perfeição de Deus. Únicos, cada um. Isso é algo maravilhoso demais para mim, para você, porque você precisa aprender a valorizar um pouco do que você é. Como que o ser humano, Satanás ensinou o ser humano a desvalorizar-se, a se achar feio. A gente não está satisfeito com nada. Deus dá um cabelo para a gente, no outro dia a gente aparece com outro, se é amarelo vira preto, se é preto vira amarelo. Se é gordo quer ficar magro, se é magro quer ficar gordo. Se tem olho preto, quer botar lente para ficar azul. Se tem olho azul, quer botar lente para ficar castanho. Porque ele nunca está satisfeito, né? E Deus fez tudo pontualdinho, tudo maravilhoso, né? Para a gente aprender um pouquinho a dar valor a essas coisas, né? A gente já está chegando para o final. Há mais um dado precioso sobre Deus e nós. Ele não só nos criou, mas Ele acompanha toda a nossa história, não é? Todos os nossos dias, determinado para mim, já foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus não criou a gente, deixou de qualquer jeito, Ele vem acompanhando a nossa história, né? Davi, nesse momento, então, é tomado por um sentimento de êxtase, e ele vai dizer, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. É como se ele estivesse dizendo para Deus assim, Deus, eu vou ficar fazendo o seguinte, eu vou passar o dia inteiro contando as bênçãos. Tem aquela música, conta as bênçãos. Eu vou pegar no sono e vou acordar e eu não acabei de contar essas bênçãos ainda. E eu vou continuar contando, e vou dormir, acordar, porque não tem fim o que Deus pode fazer, não é? Eu quero concluir dizendo o seguinte, eu preciso concluir, né? Devo concluir agora, e nós poderíamos ficar aqui a noite toda meditando nesse salmo, mas a gente precisa concluir. Eu vou concluir falando de algumas coisas sobre a 4ª estrofe, para a gente finalizar. Comecei com ela e vou finalizar com ela. Os versos 19 a 22 mostram um pouco da situação de Davi. E essa situação ela pode ser parecida com a nossa. Sentimentos diversos que estão atormentando a vida. Eu não sei o que atormenta você, o que dá angústia a você, o que atribula você, mas pode ser muito parecido com isso aqui. E às vezes você quer expressar as mesmas coisas que Davi. Sabe aquela sensação de que tudo está dando errado? Então é nessa hora que é importante que você tenha uma visão correta sobre você e sobre Deus. Isso vai ajudar você. Davi recorre ao Deus onipresente, onisciente, onipotente, porque sabe que ele era o único que poderia julgar os seus sentimentos. Porque Deus conhece, e conhece muito bem. Por isso ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim uma conduta que te ofende, algo que te ofende. E se há, me dirige por um outro caminho. Me dá uma coisa diferente do que isso que eu sou. A gente aprende nesse salmo que nós estamos sempre diante de Deus. Nós não podemos fugir dele. Queira a gente admita ou não, Deus está sempre presente.
A nossa visão sobre Deus não muda Ele. Ela muda a gente, mas Ele não. Ele é Deus, sempre será Deus e sempre estará presente em todos os momentos. Esse salmo, ele nos conforta e nos desafia ao mesmo tempo. Porque ele me conforta e me dá segurança de que minha vida está segura em Deus, que conhece todas as coisas, mas ele tem um outro desafio. Ele me desafia a largar o pecado e servir a Deus com sinceridade. E é por isso que Davi fala do jeito que ele falou. Porque ele fala de um povo pagão, de pessoas que não tinham a menor comunhão com Deus, de pessoas que odiavam Deus, seus mandamentos, seus decretos, o seu povo. Por isso que Davi expressou esse ódio. Ele expressou esse ódio contra aqueles que eram odiados e odiosos com Deus. Então ele tenta, de certa forma, humanizar um sentimento, transpassar isso. Olha, Deus deve estar sentindo isso. Porque essa gente não gosta de Deus, e eu amo tanto a Deus, e tenho tanto temor para Deus, que a única coisa que sai da minha boca em relação a essas pessoas, são essas palavras de ódio. É como se ele estivesse dizendo, eu não quero ter vida com esses pecadores, eu não quero ter vida com o pecado. Porque Deus me conhece, Deus me sonda, Deus está andando comigo, Ele me formou. Então o pecado, eu e Ele, não vai dar certo. Então eu não quero pecado na minha vida, e também não quero que a minha vida seja rodeada de pessoas que produzem coisas e falam coisas contra Deus. Eu quero uma vida santificada com o Senhor. Eu quero uma vida nas mãos do Senhor. E aí ele encerra aí, mais uma vez, né? Então Deus, diante disso, sonda o meu coração, conhece o meu coração, me prova. Veja que ele termina da mesma forma que ele começou. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova, e conhece as minhas inquietações, e vê se há em mim uma conduta que te ofende, e se há uma ofensa, reconduz a minha vida. Talvez você possa encerrar essa noite com essa oração de Davi, exatamente as palavras que estão aqui nos últimos versículos. Senhor, sonda a minha vida, sonda o meu coração, conhece as minhas inquietações, vê o que está acontecendo dentro de mim, por que eu penso dessa forma, por que eu falo dessa forma, por que eu deixo de pensar ou deixo de fazer. E, ó Deus, se tiver dentro de mim alguma coisa que está ofendendo ao Senhor, talvez essa noite seja a noite do Senhor me reconduzir a um outro caminho, a uma outra realidade. Porque como posso eu andar na presença de um Deus que me conhece tanto, sendo eu tão pecador, tão errante? O Senhor precisa fazer algo dentro de mim, precisa mexer em algo dentro de mim. Então talvez hoje à noite você possa dizer isso para Deus: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Feche os teus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, eterno, maravilhoso e bondoso Pai, eu te louvo, ó Deus, porque a tua palavra, ela vem mostrar para a gente todo esse cuidado do Senhor, todo esse conhecimento que o Senhor tem por nós, e a necessidade que nós temos de conhecer o Senhor também, ó Deus. Portanto, ó Pai, nós nos desnudamos aqui nesta noite. Abrimos o nosso coração, ainda que isso não seja necessário, porque o Senhor já conhece. Abrimos a nossa mente, ainda que isso não seja necessário, porque o Senhor já conhece. Mas, ó Deus, nós queremos dizer para o Senhor que se há em nós um caminho mau, algo que ofende ao Senhor, eu me uno ao rei Davi agora nesta oração e peço ao Senhor, nos reconduza a um caminho melhor. Sonda os corações aqui nesta noite, vai no profundo, ó Deus. Conhece, ó Pai, a inquietação das pessoas, os pensamentos. Conhece, ó Deus, as dúvidas, os medos. E, ó Deus, fala a esses corações de uma maneira poderosa. Que haja quebrantamento, ó Deus, entrega de vida,
corações, ó Deus, que a despeito às vezes está tantos anos aqui na igreja, mas se tornou um coração frio, sem emoção com o Senhor, sem temor, sem ardor de estar na tua presença, na tua casa, não tem mais esse ânimo. A vida cristã, ó Deus, virou apenas uma coisa prática. Ah, Senhor, eu tenho certeza que esse não é o coração que deve estar em tuas mãos. Aquece esse coração, ó Deus, que haja quebrantamento aqui nesta noite, que haja contrição, que haja entrega de vida em tuas mãos. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Cara, falei pra caramba hoje, não falei, irmãos? 1 hora, ainda que passou a palavra cedo, né? É verdade. Vamos ficar de pé, eu não sei se vai ter música final, não? Nós vamos orar. Aí eu falei tanto, vou pedir minha esposa para orar então, pode ser? Chega aqui em cima, aqui, que aí você já... Faz essa oração aí, já dá aquele término. Deus querido, Deus amado, obrigada, Senhor. Que palavra abençoada, Senhor. Obrigada, Deus, porque o seu conhecimento sobre nós é maravilhoso, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer por isso, ó Deus, porque de fato o Senhor nos sonda, porque o Senhor conhece a nossa intimidade, Deus, porque o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dores. O Senhor conhece também as nossas alegrias, Senhor. E nós queremos dizer ao Senhor que queremos conhecer mais do Senhor também. Ah, Senhor, nos ensina a te conhecer mais. Nos ensina a te buscar mais, Senhor, a viver mais para o Senhor, Deus. Amamos o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, entregamos a nossa noite nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione e que tudo que fizermos, Senhor, glorifique o teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Dá um abraço no irmão que está do teu lado e deseja a paz de Jesus para ele.